As canções, eu acho que elas podem estimular também as pessoas a terem um comportamento menos rebelde, vamos dizer assim. Por exemplo, eu lembro de uma canção, que eu não sei se é dela, mas que ela cantava Cassela, cantava Quem Sabe Eu Ainda Sou Uma Garotinha. Era uma canção de uma menina rebelde, né? Era até tema da novela Mulher de Areia, que está até reprisando, parece, que é de uma menina que é rebelde e tal. E, às vezes a música, a arte, as coisas estimulam a pessoa a ser isso mesmo, o rebelde. E, na verdade, a pessoa não quer ser rebelde, ela quer simplesmente respostas, né? E vocês, por acaso, vocês se consideram, já foram rebeldes, assim? Ou se acham rebeldes, já foram? Na adolescência, na infância, tudo? Eu já fui rebelde. É mesmo? Você era rebelde, assim? Já, apesar do cabelo Com loiro, né? Com os Hoje eu não pais sou ou na mais. igreja ou na escola? Então, eu acho assim, os pais, a liderança, às vezes eles são um cuidado de Deus com a nossa vida também. Por exemplo, a minha mãe falava, não vai fazer tatuagem, não vai tatuar, não vai tatuar. E aí eu peguei um momento de falar assim, não, eu vou fazer a tatuagem, desobediência, fiz a tatuagem. Eu não estou falando que a tatuagem é errada, de maneira nenhuma. Só Mas que a desobediência à mãe foi errada. Desobediência, hoje eu arrependo da tatuagem que eu fiz, entendeu? Entendi. Mas eu creio que, tipo assim, os pais, a liderança, é um cuidado de Deus com a vida de cada um. Que se eu tivesse ouvido a minha mãe, hoje eu não estaria arrependida da tatuagem. Tiago, você já foi rebelde? Ou é rebelde? Graças a Deus, não. Estou sendo sincero, não estou Claro. sendo hipócrita de falar, mas graças a Deus eu sempre procurei pensar muito nos porquês das coisas. Uhum. E se eu participei de uma comunidade, de uma igreja, e me coloquei debaixo da autoridade daquela pessoa, foi porque eu aceitei aquilo como verdade. Uhum. E para mim foi a melhor coisa que eu fiz. E você, Leonardo? Você tem cara de que nunca foi rebelde, cara. Já fui. É mesmo? Tem um Você filme tem carinha de que você foi certinho. Não. É mesmo? Eu andava... Teve uma época da minha vida que eu andava com uma calça jeans ao contrário e sujando os muros de todo mundo de Isso não é rebelde, madrugada. isso é marmota, é diferente. Tô brincando. Não, sujando os muros de todo mundo com spray. É mesmo, cara? E rasgando saco de lixo. Que é isso, bicho? E eu vendo isso hoje, olhando para isso, tem um filme que eu acho muito legal, com o Tom Hanks, né, o Náufrago. E às vezes eu entendo que determinados momentos que a pessoa está passando, né, é como se fosse aquela ilha, né, que ele foi deixado ali. Uhum. Né? E aí na ilha tinha o Wilson, tinha uma bola de vôlei lá e tal, que ele interagia com aquela bola de vôlei. Quem era o Wilson? Era a própria alma dele. E hoje a gente cria uma série de Wilsons para a nossa alma não fragmentar, é um grito de socorro, que às vezes é um jeito de vestir, né? É um jeito de andar, é um jeito de conversar, é um jeito de comportar, é um jeito de, às vezes, por exemplo, os meus filhos, quando eu estou em casa, conversando com a minha esposa e não dou muita atenção, às vezes eles começam a gritar e às vezes eles põem a televisão no último volume, e isso é o quê? Uma tentativa de chamar a atenção, é uma carência. Né? Então a gente tem que determinar... E você, Adriano? Adriano tem gente que não era rebelde assim para fora, mas por dentro se devia ser do contra, não? Não, fui muito rebelde. É mesmo? Aprontei muito. Até os meus 18 anos. A sua rebeldia era principalmente com quem, assim? Na escola ou com os pais? Ou você já frequentava a igreja nessa época? Eu frequentava, me afastei. Me afastei e foi também uma rebeldia juntamente com minha mãe, né? Eu fui criado pela minha mãe, não pelo meu pai. Então eu tive uma época na minha vida que eu fui muito rebelde, mas aí quando chegou a época de um entendimento melhor, assim, o arrependimento também foi muito grande. Por muitas experiências, né, desastrosas, mas bom que de tudo ficou um aprendizado. Entendi. Vocês acham que eu era rebelde assim? Porque as pessoas acham que eu era o que sou rebelde por ser muito despojado, muito, sei lá. Cara, mas eu sabia que eu nunca fui rebelde, assim? É isso que eu falo, as pessoas confundem questionar com rebeldia. Porque eu sempre quis obedecer, sempre mesmo, desde garoto. Eu nunca tive esse coração de querer fazer as coisas erradas para chamar atenção, ou para provocar, para revolucionar. Eu sempre quis fazer a coisa certa. Só que eu nunca aceitei simplesmente a palavra de alguém, cara, assim. Se não vinha um entendimento, eu já obedeci coisas que eu ainda não entendi, porque Deus me fez entender que eu não precisava entender. Entende? Assim, porque tem coisas que você não tem resposta mesmo, né? Deus fala assim, bicho, espera aí, cara, quem que você pensa que você é? Você não vai entender isso agora, obedece. Mas pelo menos você teve você não teve uma resposta, mas teve uma direção de Deus para obedecer. Cara, mas você não sentia nada disso, porque eu questionava inclusive isso. Falei, pô, peraí, se eu estou aberto a ouvir o não tem que vir. Não o contrário do que eu queria fazer, né? Mas, então não sei se vocês entendem isso como rebeldia. Mas eu acabava sendo rotulado como rebelde.
Mas eu sei do meu coração que eu sempre quis fazer a coisa certa. Porque o rebelde, eu acho que, na minha opinião, o rebelde, o cara que pensa diferente, ele quer pensar diferente para afrontar. É a motivação que você falou no início do programa. Ele não é só ele quer pensar diferente, ele quer andar na contramão mesmo, porque ele quer ser aquele cara que pensa diferente, e ele quer chamar atenção Aí eu acho que é rebeldia. O cara não está afim de aprender, ele não está afim de crescer, ele está afim simplesmente de arrumar tumulto, né? Mas, Alex, eu acho assim, o próprio Deus ele quis provar para os seres humanos que eles eram rebeldes, porque nem todo mundo vai encaixar certinho num lugar, sempre vai ter alguma coisa que ele pensa diferente, porque isso também Deus criou a diferença entre nós, né? Então, tipo assim, eu creio que quando Deus deu a lei para o povo lá, era para provar para ele que eles não conseguiriam cumprir a lei. Não era para eles cumprir, era para provar para eles que eles não iriam cumprir toda a lei. Para mostrar para eles que eles eram pecadores e precisavam da salvação. Então, assim, eu acredito dessa forma, entendeu? Que todos nós temos algo dentro de nós que somente com o tempo, você vai ficando mais velho, vai ganhando experiência, e aí você vai vendo que aquilo ali não era da forma que você pensava. Mas eu acho que todos nós tivemos esse ápice de rebeldia, de pensar de uma forma, agora eu vou pintar meu cabelo de roxo, eu vou andar de skate, e minha mãe ficava louca comigo dentro de casa. Entendi, imagino. E como lidar, então, com quem pensa diferente? E depois eu vou perguntar como lidar com um rebelde mesmo, tá? Você vê que no meio do arraial tem um rebelde. Como lidar com esse rebelde? Vamos nessa primeiro. E aí? Eu entendo que, por exemplo, para a gente que é pastor ou para a pessoa que está à frente de algo, seja de uma sessão do trabalho, numa classe, né, escolar, a pessoa precisa de muita sabedoria e muita graça de Deus, né, porque, como você falou do rebelde, né, tem o ditado por aí onde diz que uma laranja podre contamina todo o saco. Eu quero saber exatamente o que o senhor faz. O senhor é pastor. O senhor percebe que tem um garoto, ou um homem, ou uma senhora que é rebelde. Qual a sua atitude com essa pessoa? Chamo e oriento dentro do assunto. Olha, né, com todo amor, com toda graça. E se a pessoa não resiste, porque o prumo é a palavra. Não entendi. Aí, na outra semana, ela continua com a mesma chatice. Aí no outro mês, ela está a mesma coisa. Daqui a um ano, ela está a mesma coisa. Aí esse é o rebelde. Uhum. Né? E aí, como agir com essa mala que está ali, esse encosto? Aí, né, existem as medidas eclesiásticas, né? A gente pode chamar, conversar, se a pessoa continuar, olha, você está dentro aqui da palavra, você está mostrando que você não está apto para isso, para aquilo, né? Quer seja, por exemplo, a questão da comunhão, a questão de participar de algo, a questão de exercer, né, uma função, um cargo dentro da igreja, né? Isso tudo é o quê? É exclusão? Né, eu estou cortando, eu estou eliminando a pessoa? Não, mas eu estou querendo trazer e salvar aquela pessoa. Mas isso não é nem excluindo, cara. É uma pessoa seguinte, meu amigo, o que você está querendo viver, a gente não vive aqui dentro. Exato. Não adianta você querer continuar andando com a gente aqui, porque você está sendo infeliz e fazendo de nós pessoas infelizes, porque você não quer. Porque, não, às vezes a pessoa não tem desconforme de sair. Sim. Você tem que falar com a pessoa, meu irmão, vaza, irmão, porque você não entendeu. Adriano, lá na célula, por exemplo, que é uma coisa mais íntima, né? A célula, o Adriano é líder de célula, é diferente da igreja, que é uma coisa mais aberta. Na igreja entra com todo mundo. Na célula não, na célula vai o convidado, porque normalmente é na casa de alguém, ou no trabalho de alguém, é diferente, né? Como lidar com os rebeldes nas células, assim? Eu particularmente busco conversar, né, em particular com cada um, conhecer, ter realmente essa aproximação, essa comunhão e saber por que essa pessoa pensa diferente, né? E dentro dessa comunhão, desse desvendar do que o outro pensa, você traz para ele um esclarecimento dentro da palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz a respeito desse assunto isso, isso e isso, né? E são muitos assuntos polêmicos, mas assim, tem muita coisa aqui na célula que nem eu sempre friso com os irmãos, porque pelo menos aqui na Lagoinha tem toda a capacitação, tem toda a preparação para todos os que querem estar engajados dentro da igreja, né, como membros. Tem o discipulado, que o discipulado é onde a pessoa vai entender os porquês, onde os porquês começam a ser eliminados. Por que eu devo dizimar? Por que eu devo me batizar? Por que sexo antes do casamento é pecado? Então, que a pessoa, quando ela chega para participar, né, para querer ser membro de Lagoinha, ela é convidada a ter esses primeiros passos,
que é onde ela vai ter toda a preparação e vai receber, digamos, é o alicerce. E ali a rebeldia ela já começa a ser dissipada. Entendi. Tiago, e como lidar com as pessoas que pensam diferente assim? Como é que você lida? Você também é músico, né? Na banda, com a galera, assim, o cara pensa diferente aí. Eu, nesse caso, instruiria a pessoa, mostraria a verdade para ela, à luz da palavra, né? E no caso da pessoa ser rebelde, se ainda assim ela se rebelar, lava as mãos. A pessoa, cada um dá conta de si para Deus. Eu também sou assim, filho. Se eu sou um líder, Lavo mesmo, se eu sou líder de uma cidade ou pastor de uma igreja, pode ser que um dia eu seja ou não, eu instruiria a pessoa na luz da palavra. Igual o pastor falou, eu chamo a pessoa no canto e mostro para ela a verdade. Sim. O que fazer e o que não fazer. E se ainda assim ela se rebelar contra isso, lava as mãos. Aí é entre ela e Deus. Aconteceu uma situação muito interessante quando eu me converti, cheio de amor, cheio de paixão por Jesus. E eu estudava num supletivo onde tinha uma moça que eu conheci, que ela tinha começado a caminhar na igreja e ela saiu. E eu tentei, né, influenciá-la, trazê-la de volta, né, e ela tinha um conflito no coração dela. Olha, Deus eu amo, eu respeito e eu gosto, mas Jesus, sabe, eu tenho assim praticamente asco de Jesus, né, e para mim aquilo foi um escândalo, né, e eu fiquei muito confuso, né, eu me perguntando, Deus, o que eu faço com essa pessoa, né? Eu largo, eu deixo de caminhar com ela, né? E se ela morrer, será que eu vou ter alguma culpa nisso, né? Ou então, se eu continuo caminhando ao lado dela, ela não muda e eu acabo compactuando, eu acabo emprestando meu ouvido para ser lata de lixo do diabo, né? Vamos dizer assim. E Deus me deu uma palavra muito, muito interessante. Olha, não vos ajunteis com os revoltosos, né? Ou seja, aquela pessoa, ela precisava de ter um encontro no seu coração, né? De ter as suas formas ali quebradas e pensar em Deus, né? Então eu já não fazia mais parte daquilo. Maravilha. Bom, o programa chegou ao final, eu quero que a Laís cante mais uma canção, então não dá tempo de a gente falar muito mais coisas, mas eu queria deixar aí 30 segundos para a consideração final de cada um a respeito desse assunto, né? Vamos lá, vamos começar com o Adriano aí. Adriano, que você tenha suas palavras finais aí. Eu acredito que o tempo ele ensina os rebeldes, Alex. É verdade. O tempo ele ensina os rebeldes, então assim, muitas vezes aquilo que líderes, os pais querem passar e as pessoas não querem ouvir, né? O melhor aprendizado vem com o tempo, né? A pessoa no decorrer do tempo, ela vai começar a dar tanta cabeçada na vida, a vida não vai se entrar nos eixos e ela vai começar a observar e ela vai ver que ela tem sido um rebelde e ela vai querer se ajustar. Legal. Pastor Leonardo? Eu entendo que uma opção interessante, né, tanto para a pessoa que está discordando, quanto outras pessoas que estão tratando e caminhando, né, com aqueles que discordam, é exatamente perguntar a Deus, né? O prumo é a palavra, o prumo é Jesus, né, no coração ali, a referência é Jesus. Até onde caminhar? Por que eu estou discordando? Por que eu não estou dando conta de caminhar? E a orientação que Deus trouxer, né, essa deve ser seguida. Maravilha. Meu querido Tiago Manso, você tem a dizer para encerrar sua participação? Se a pessoa questiona, se ela quer procurar saber a verdade, ela não está se rebelando. Todos têm direito de questionar e de pensar diferente. O sensato a se fazer é instruir a pessoa. Agora, aquela pessoa que ainda assim se rebela, lava as mãos, deixa quieto. Aí é entre a pessoa e Deus. Querida, deixa o seu contato aí, quem quiser comprar o seu CD, levar você para tocar nos eventos, nas igrejas, Twitter, site, quem quiser aí, contato, Pode também seguir a gente lá no Twitter, lá, Laís Leles, lá no Twitter, tenho também Gmail, contato laisleles@gmail.com também. Pode entrar em contato, agenda, tudo. Maravilha. Por lá. Eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam aí o bate-papo. Muito obrigado por esse tempo tão bacana. Lembrando que a gente está fazendo aqui um programa gravado diretamente da Lagoinha, mas preparando um cenário novo. O programa vai voltar ao vivo, nas manhãs da Rede Super. Vai ser muito legal, você vai poder participar, dar suas opiniões também. É tão ruim, né? Às vezes a gente está comentando aqui, você quer falar alguma coisa, a gente não deixou hoje, mas já está chegando com formato novo, você vai poder falar. Eu queria encerrar dizendo o seguinte, meu amigo, não seja rebelde. Não é legal, é ruim para você, é ruim para as pessoas que estão ao seu redor, você se torna uma pessoa inconveniente e chata, assim.
Agora, questione mesmo. Não saia fazendo tudo exatamente como te falam. E se, às vezes, o seu pastor não tem paciência de te responder, os seus pais não têm paciência de te responder, o seu professor não tem paciência de responder, o seu chefe, seus colegas, se ninguém tiver paciência com você, pode ter certeza, Deus tem. E Ele responde os seus questionamentos quando Ele percebe que dentro de você tem um desejo de fazer a coisa certa e de servi-lo, né? Não um sentimento de querer simplesmente ser arrogante, caçar briga com todo mundo, pensar diferente. Cara, é normal. E Deus está a fim de entender os seus dilemas e as suas dificuldades. E espero que você tenha um líder, uma pessoa que tenha paciência e sabedoria para lidar com você. Mas se não tiver, nunca se esqueça que Deus é o melhor caminho. E Ele fala sim. Se ninguém falar, Ele fala. Pode ficar despreocupado. Mas rebeldia nunca. Isso é algo muito ruim para você e para quem está ao seu redor.